Basicamente, a minha ideia aqui hoje é trocar uma ideia com vocês bem rapidinho a respeito de CRM, né? Que é a sigla para Customer Relationship Management, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente. Então, enfim, esse é o tema que a Olga leva para o mercado, né? E eu quero explicar um pouquinho para vocês a respeito de como a gente leva isso para o mercado. Bom, antes de mais nada, me apresentando, eu sou o fundador da Olga, estou na minha segunda jornada empreendedora. Estou no mercado de tecnologia para food desde 2012. Então, explicando um pouquinho a respeito da Olga, né? A gente implementa projetos de CRM. O que significa isso? A gente une uma série de soluções, uma série de ferramentas para que a gente consiga dar visibilidade para as empresas a respeito de quem é o próprio consumidor. Então, com a implementação de um projeto completo nesse sentido, a gente consegue entender como que o nosso cliente consome junto à nossa marca, o que ele prefere, como ele prefere consumir, enfim, a gente tem uma visibilidade muito maior a respeito de quem é esse ser humano ali que consome com a gente, né, esse cliente. E com base nessas informações, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e aumentar realmente a nossa receita, nosso resultado de maneira geral. Bom, aqui alguns números da empresa. Então a gente tem um número imenso de clientes mapeados através das nossas ferramentas, né? Muitas vezes identificadas também a respeito desse processo todo de digitalização que a gente implementa, que eu já vou dar uma aprofundada. E também quase 55 milhões de receita gerada ali em cima das nossas campanhas. Que algumas redes que a gente atende. A nossa solução ela é focada em redes e franquias. Tem alguns clientes também que têm operações que não têm volume de lojas alto, mas têm, enfim, operações consolidadas e tal, e já estão olhando para para CRM de maneira geral, né? Bom, quero começar o raciocínio aqui com vocês, fazendo uma analogia que eu gosto bastante, que é essa brincadeira com o balde, né? Acho que, no caso aqui, eu estou contextualizando para restaurante, mas acho que todo varejo, todo negócio, acaba sendo como se fosse um balde. A água que tem dentro desse balde são os clientes que a gente consegue acumular. A torneira que está ali em cima é nossa aquisição de clientes, né? São novos clientes entrantes ali dentro desse balde. E como todo negócio, a gente tem furinhos nesse balde que correspondem aí à perda desses clientes, né? Então, o cliente ele te conhece, ele consome contigo, nem todo mundo você vai conseguir reter, isso seria o top. E a partir daí essa analogia se desenha, né? E falando nessa analogia, né, eu enxergo assim o mercado como 3 baldes desses, né? E a brincadeira é justamente entender em que balde a gente quer estar. Um balde comum, que é uma empresa comum que acabou de começar a operar, enfim, vai colocando clientes para dentro, vai perdendo clientes e depende passivamente da entrada desses clientes porta dentro para consumir. Então é um controle zero, a gente não consegue realmente ter nenhum tipo de previsibilidade de demanda. Então a gente não consegue gerar demanda, a gente fica dependente do cliente vir até nós. O balde, enfim, de quem já está no mercado, de quem já está dando os primeiros passos, né, que já tem um investimento ali para conseguir aquisição de clientes, e isso se torna cada vez mais caro, né? O custo de aquisição de cliente é algo que sobe descontroladamente conforme a tua empresa vai crescendo, se você não fizer uma gestão do teu relacionamento com o cliente. Então, enfim, existem estratégias caras para reforçar a entrada de novos clientes, controlando os furos, né, de uma forma precária. E a gente tem o balde que a gente entende que é o balde com a Olga, que na verdade é quando você trabalha CRM dentro desse balde. Basicamente é como se você começasse a controlar os furinhos desse balde. Então você vai colocando clientes para dentro, você vai segurando mais clientes dentro dessa estrutura e, consequentemente, você tem mais sustentabilidade ali para o teu negócio, né? Seja num resultado melhor. E aí você tem a união de cultura, ferramenta e estratégia, tá? Que é o que realmente dá esse resultado no final. O CRM, na verdade, no fim das contas, ele é um agente de equilíbrio entre o CAC e o LTV, né? O CAC, custo de aquisição de clientes, e o LTV, o Lifetime Value, né? Que é a quantidade de dinheiro que esse cara coloca dentro da sua marca ao longo do tempo que ele é seu cliente. É o faturamento total que ele gera. Por que ele é o agente de equilíbrio, né? Porque ele é o que controla aquela relação entre a torneira e os furinhos desse balde, né? Então, quando você aplica um CRM de qualidade, e CRM é um mantra para mim, assim, CRM não é ferramenta, CRM é cultura. Eu falo isso repetidamente em todo lugar que eu passo. Quando você aplica realmente uma estratégia macro de CRM, você consegue estabelecer uma relação muito mais saudável entre esses dois indicadores, né? Consequentemente, você gasta menos dinheiro para colocar clientes para manter esse teu balde cheio, porque o furo é menor, então você precisa colocar menos água lá em cima, né? E automaticamente você fica com mais clientes
retidos ali dentro desse balde, que é o que te gera o LTV, dentro dessa analogia. Na prática, quando a gente pensa num restaurante, o que a gente tem de dores, né, de desafios ali que são muito claros quando a gente fala nesse tema? Primeiro, por que é difícil pra caramba implementar CRM num restaurante e, por exemplo, talvez num e-commerce? Não. O e-commerce, sei lá, a sua venda ela é cheia identificada. Ou, sei lá, eu vendi online, sei lá, o e-commerce da Nike, por exemplo. Eu fiz uma compra de um tênis, a Nike sabe meu nome, sabe meu endereço, sabe meu telefone, sabe tudo sobre mim. Então é fácil eu entender que aquele cara é o Pedro, que ele gosta do tipo de tênis X, enfim, por aí vai. Restaurante já é um negócio completamente diferente. Você entra num restaurante, você consome o produto, você vai embora e ninguém sabe quem é você. Então é muito mais difícil para o restaurante conseguir ter essas informações, e essa é só a pontinha do iceberg, porque depois que você tem essas informações, ainda precisa trabalhar e converter isso em resultado. Então a gente tem uma jornada digital completamente não integrada. Se o cliente vem até o teu restaurante, é um canal. Se ele pede online, é um canal diferente. Pode ser um canal próprio de vendas no delivery, por exemplo, pode ser um marketplace, que por sua vez também não te entrega dados, que retém os dados para eles. Então, quer dizer, é uma coxa de retalhos, é um quebra-cabeça que é muito difícil de ser montado. Dificuldade em gerar venda identificada, que é mais ou menos o que eu acabei de falar. Então, como você tem uma operação física que não registra cadastralmente, digamos assim, os clientes, como é que você faz para gerar esse tipo de identificação, né? Terceiro, as informações elas ficam soltas sem padrão. Então, por exemplo, sei lá, vamos que um desses canais que eu tenho de vendas no meu restaurante permite que eu consiga fazer algum tipo de identificação. E aí eu tenho algumas vendas relacionadas ao cadastro do Pedro. São algumas vendas, não são todas as vendas. Então, isso começa a me gerar um problema que é o seguinte: eu posso interpretar o Pedro como consumidor de uma maneira X, quando na verdade nem é uma realidade. Por exemplo, faz tempo que o Pedro não consome comigo, o Pedro veio ontem, mas ele entrou por um canal de vendas diferente que não tem identificação. Como é que eu faço para mapear isso, né? E isso gera o item 4, que é a visão única do cliente rasa e sem informação, que é exatamente o que eu acabei de explicar. Então, a gente tem, às vezes, informações erradas, ou incompletas nesse caso, o que é até pior do que não ter informação, em muitos dos casos, porque acaba te guiando por um caminho errado, né? E a gente acaba tendo uma perda de qualidade no relacionamento com o cliente e o marketing genérico e sem assertividade, né? Então, algumas perguntas aqui para provocar, né? Quantos clientes de vocês já voltaram? Quantos nunca mais voltaram depois da primeira compra? Quem são os seus clientes mais fiéis? O que eles preferem consumir? Quais que necessitam mais atenção? E eu vou embora aqui até meia-noite, se for o caso. Quem quer um cliente campeão? Quem que gasta mais? Quem gasta menos? Quem gastava muito e deixou de gastar? Quem prefere consumir em dias de sol, em dias de chuva? O pessoal falou que é flamenguista, enfim, quem consome no dia do jogo no Campeonato Brasileiro. Então são tantas coisas que a gente poderia saber do nosso cliente, a gente não sabe, e a gente fica com uma venda, né, nos olhos nesse sentido. A informação ela é o primeiro passo para a gente começar a pensar e ter uma gestão dessa relação com o cliente e essa fidelização. Mas ela é só o primeiro passo. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar em como conseguir as informações. E honestamente, muito se fala assim, do ponto de vista estratégico do CRM é extremamente importante e tudo mais, mas antes disso, se a gente não tem a matéria-prima para poder trabalhar o CRM, que é o dado do cliente, que é o dado da compra vinculado ao cliente, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Então é o primeiro passo para a gente conseguir dominar essa fidelização. E é o desafio do food service, né? Como gerar vendas identificadas. E aí que entra a nossa parceria com a Tecniso, né? Que juntos a gente monta um ecossistema dentro dos restaurantes que tem muita força na geração de venda identificada, né? Então, altos índices de venda identificada. E como que a gente faz isso? A gente cria uma interface entre marca e cliente, né? Criando um aplicativo para a marca. Então, sei lá, tem o restaurante do Pedro, a gente cria o aplicativo do restaurante do Pedro, e esse aplicativo tem essas funções aqui, ó. Ela tem um clube de fidelidade dentro desse aplicativo, ela tem as funções de pedidos delivery, order ahead, que nada mais é do que retirada, e pedidos agendados também, para quem trabalha, enfim, com encomendas e coisas nesse sentido. E esse aplicativo, ele vira o ponto central de comunicação, o ponto focal entre a marca e o consumidor final. E é ali que tudo acontece. Então, sei lá, pensando num big player aí, um aplicativo do McDonald's, do Burger King, toda marca tem o seu app, né? E aí independe de marketplace e tal, é um canal de relacionamento com a marca, principalmente focado em relacionamento, né? Esse aplicativo, ele conversa diretamente com as frentes de venda, como a gente chama, lá da Tecnisa.
venda balcão, Smart POS, autoatendimento, dependendo da operação que o restaurante tem, né? Então, vamos lá, um restaurante que é table service, né? Tecnisa tem o Smart POS, né? Vocês sabem disso. Embarcado na Smart POS tem o software da Tecnisa que é integrado com a nossa solução. Ou seja, na hora do checkout, na hora de pagar a conta, a gente consegue colocar o dado do cliente, por exemplo, o telefone do cliente, para poder gerar algum tipo de pontuação, para poder gerar algum tipo de engajamento desse cliente dentro desse universo todo que foi construído através desse aplicativo. E aí, esse telefone ele já é vinculado com aquela venda que está acontecendo. Então, não é que eu sei que o Pedro esteve ali. Eu sei que o Pedro esteve ali, que ele consumiu o produto X, que nesse dia estava chovendo e por aí vai. A gente consegue gerar essa visão única do cliente, né? Isso acontece tanto nas vendas físicas, ali, ó, venda balcão, Smart POS, autoatendimento, que através do telefone gera essa identificação toda na nossa plataforma, como também por esse canal digital. E isso tudo vira um ciclo. Por quê? A partir desse canal, você gera benefícios que também são lidos lá pelo Peleveira Tecnisa. Então, esse ciclo vai se retroalimentando. A gente chega a ter, em alguns casos de operações, mais de 80% de venda identificada, principalmente nas que tem autoatendimento. Então, assim, o ecossistema todo que é gerado favorece profundamente a coleta desses dados nas operações. E aí a gente tem a nossa matéria-prima para poder trabalhar. Quando a gente tem esses dados, quando a gente já está em posse desses dados, a gente já entendeu o cliente, já entendeu o pedido vinculado ao cliente, a gente começa a realmente ter esse mapeamento de dados omnichannel, que a gente chama, né? Ou seja, 360 graus em todos os canais, multicanalizado, aí a gente começa a aplicar método, né? E aí sim, porque tem aquela máxima, né? Informação sem ação não vale nada, e é exatamente isso. Então, às vezes, a gente olha muito para, pô, beleza, como é que eu vou fazer para captar esses dados? Mas aí a gente fica com eles planilhados lá e não faz nada, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, nesse caso, aplicando o método de hipersegmentação, que é o que a gente principalmente olha, que basicamente consiste em identificar o máximo possível de fragmentações dentro de grupos de comportamento desses clientes, a gente consegue ser muito assertivo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para 1000 clientes que estão sem consumir comigo há X tempo, há mais de 30 dias. São 1000 mensagens genéricas que eu vou atingir 1000 pessoas que são completamente diferentes entre si com a mesma mensagem. Ah, que saudade. Quem já recebeu isso? Todo mundo. É raso. Legal, funciona, vai dar uma conversão legal. Mas é raso. Ou, por exemplo, parabéns, é seu aniversário, biba. Todo mundo já sabe. Agora, quando a gente fala de hipersegmentação, é como se a gente pegasse essas 1000 pessoas e mandasse as mesmas 1000 mensagens, mas são, sei lá, 20, 30, 40 mensagens diferentes por microgrupos de pessoas que se comportam especificamente de uma maneira X. Então, o mesmo resgate, fazendo a mesma brincadeira que eu fiz, né, de aniversário e tempo sem comprar, eu posso utilizar o fato desse cliente estar fazendo aniversário para resgatá-lo. E não preciso falar que saudade, eu posso falar parabéns, venha comemorar, pelo mesmo motivo de querer trazer esse cliente de volta. Isso é hipersegmentação. Isso aumenta a conversão das campanhas de CRM drasticamente. Que é mais ou menos isso aqui, né? Ao invés de eu mandar para 100 pessoas um disparo, eu posso mandar 10 disparos diferentes, cobrindo essas mesmas 10 pessoas, pelo mesmo motivo, mas abordando de formas diferentes. Enfim, aí é um exemplo do que acontece, né? A frequência dos clientes campeões caiu de 40 para 32 dias. Frequência, no caso, é intervalo entre compras, né? Então isso é um dado positivo. E o ticket médio sobe de 103 para 118, por exemplo, né? Então a gente consegue fazer essas análises de como que esse cluster, né, esse grupo de clientes passa a se comportar depois de uma ação de CRM, né? Isso é, aliás, outro ponto super importante, né? Não adianta nada a gente fazer tudo isso e não ter mensuração, né? Não ter acompanhamento desses resultados. E é isso, pessoal. Não quis me estender muito, eu quis mais deixar uma provocação. Eu vou colocar aqui também o QR Code que tem um link lá do Linktree com vários links meus e tal. Se quiserem dar uma escaneada e depois conversar comigo,